Hare Krishna, bom dia a todos, reverências. Aqui é a Lilava Tidevidasi, para quem não me conhece, eu acho que a primeira live deu um pouquinho de erro. Estamos voltando aqui. Eu sou residente de Nova Gokula, mas no momento eu estou em Goiânia e vamos dar continuidade à leitura do Śrīmad Bhagavata. A ISKCON Rio está nesse momento no canto 3. E hoje vamos ler o capítulo, nós estamos no capítulo 22, intitulado Casamento de Kadama Muni e Devahuti, e vamos ler hoje o verso 24 e 25. O tema de hoje é bem interessante. Hare Krishna, bom dia a todos que estão chegando. O tema de hoje é: as mulheres devem ser sempre protegidas pelos pais, pelo esposo, pelo mestre espiritual, os governantes, pelos filhos mais velhos e, em última análise, pela sociedade. Então, antes vamos cantar um pouquinho para a gente trazer esse humor de transcendental que os nomes de Krishna nos traz. Então vamos lá. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Yashodanam Dana Vraja Janaranjana, Yashodanam Dana Vraja Janaranjana, Yamunatira Vanachari, Yamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Então, vamos lá? Bom dia, Hare Krishna, Marcelo, Bichaka, a Lisbeth, Hare Krishna, bem-vinda, a Lisbeth apareceu. Então, vamos para o seguinte. Então, só para contextualizar esse canto e esse momento que nós estamos no Śrīmad Bhagavatam, ele, assim como todos, é bem importante, mas esse tema é bem interessante. O Śrīmad Bhagavatam, que é essa escritura que nós lemos, né, nós Vaishnavas, especificamente da ISKCON, da Gaudiya Vaishnava, ele é primeiramente falado por Sutta Goswami, que é um grande erudito, sábio, que ele foi autorizado pela expansão plenária de Krishna, que é o seu Balarama, para poder falar esse conhecimento. Então, os sábios, prevendo a chegada de Kali Yuga, né, que é essa era que nós estamos vivendo nesse momento, eles buscaram fazer um sacrifício que duraria 1000 anos, onde eles iam estudar essa escritura. Então, Sutta Goswami, ele ouviu essa escritura através de Shukadeva Goswami, quando ele estava falando para Parikshit Maharaj, que tinha recebido uma maldição para ser morto em 7 dias, picado por uma serpente. Então, ele foi falado através de Shukadeva Goswami, que é filho de Vyasadeva, que compilou essas escrituras. Então, Sutta Goswami, que está falando esse conhecimento por sábio de Naimisharanya, ele está sentado e ouvindo Shukadeva Goswami falar por Parikshit Maharaj. Então,
Suta Goswami se reuniu com os sábios em Naimisharanya, que é uma floresta, e ele está falando esse conhecimento a os sábios, encabeçado por Shaulmaka. Então, dentro desse contexto, Suta Goswami, né, que está ouvindo de Parikshit Maharaj, está falando o momento em que Vidura, ele sai, né, Vidura é irmão de Dhritarashtra, né, que é tio de Arjuna, né, para ficar bem familiarizado. Ele, por uma questão de buscar a espiritualidade, conhecer sobre sobre Krishna, saber sobre a verdade última, ele saiu em peregrinação. E nessa peregrinação, ele encontrou Maitreya. Maitreya, ele tinha ouvido do próprio Krishna esse conhecimento. Olha que interessante, né? Antes de Krishna sair de volta, né, para o mundo espiritual, ele falou para Maitreya, que na verdade ele ia falar para Uddhava. Porém, Uddhava ficou muito emocionado, porque Krishna estava indo embora, então ele ficou assim, nossa. E Uddhava estava sem condições de ouvir naquele momento, né? Mas Krishna, por trás, ele tem todos os seus arranjos, né? Ele gosta de glorificar seus devotos. E ele quis glorificar Maitreya falando para ele, e Maitreya é reconhecido e muito querido por nós Vaishnavas, por ter ouvido de Krishna e repassado tanto para Uddhava quanto para agora que nós estamos lendo Vidura. Então ele começa a falar sobre toda a criação cósmica, como foi criado, né, os 3 Vishnu, Brahman, que nasceu da flor de lótus, e tudo mais. Então, nesse decorrer, quando ele está falando sobre a criação da humanidade, ele está falando sobre detalhes, e nesse momento, ele está falando sobre o casamento de Kadamba Muni, né, que é um filho direto de seu Brahman, e Devahuti, que é filha de Sayabhuva Manu. Então, ele está falando como foi que aconteceu toda a criação, e esses que nós estamos lendo agora, que é esse casamento, são os Prajapatis, os progenitores da humanidade, que eles tiveram filhos que povoaram a terra. Interessantíssimo, né? Esse tema é... Então, isso traz pra gente também de como a nossa filosofia, além de termos muita fé, muita conexão, para o nosso bem-estar e o nosso entendimento, nós precisamos saber como essa informação chegou até nós. E ouvindo desses grandes Vaishnavas, nós podemos iluminar nossa mente e nosso coração. E aqui, especificamente, ele está falando passagens de como os Vaishnavas e grandes personalidades se comportam e como eles agem em relação a seguir o desejo de Krishna. E através dessas atividades nós iluminamos e nós sabemos como nos comportar. E os acharyas, Vaishnavas, eles sabem como trazer esse conhecimento para o nosso cotidiano, nosso dia a dia, como nós podemos praticar hoje em dia. Mas, independente disso, de como a gente pode praticar isso hoje em dia, tem algumas informações que não tem como, né? Mas só de a gente ouvir o comportamento dessas grandes personalidades, nós podemos iluminar o nosso coração, né? E querer e desejar estar com Krishna, estar sentindo esse êxtase que esses grandes devotos sentem, né? Como nós, nesse capítulo, nos versos anteriores, falou como Kadamba Muni sentiu grande prazer ao lembrar de Krishna, e ele expressava seu sorriso, que esse sorriso, quando ele lembrava de Krishna, encantava Devahuti, né? E todos nós que estamos ouvindo sobre ele. Então, nós que somos devotos de Krishna, nós temos uma fagulha desse sentimento, e nós
por ouvirmos esses passatempos, nós meditamos e quanto os devotos que estão, né, no movimento Hare Krishna, aqui no Brasil mesmo, como nós temos a oportunidade de ter tantos devotos, discípulos ainda de Srila Prabhupada, que prestaram muito serviço, né, e está cheio, impregnado, né, a ISKCON, e nós olhamos para esses devotos e iluminamos nossos olhares, nosso coração ao ver o sorriso dele, ao ver eles glorificando a Krishna, fazendo serviço para Krishna. Isso inunda nosso coração. Então, só para a gente contextualizar rapidinho assim a questão dos nomes, né? Então, Kadamba Muni, ele foi feito do corpo de Brahma, e Swayambhuva Manu, ele foi feito da mente de Brahma. Então, Manasaputra é Swayambhuva Manu, porque ele foi feito da mente de Brahma. Então, normalmente, Kadamba Muni e Swayambhuva Manu, eles são irmãos espirituais. Só que nós não devemos trazer esse conhecimento como uma comparação, né? Porque Swayambhuva Manu está falando sobre... ele está oferecendo sua filha a Kadamba Muni, que é seu irmão, mas nós entendemos que essa conexão biológica não existe naquela época, tanto porque Swayambhuva Manu, ele é feito da mente do seu Brahman, né? Então não tem nada a ver com a nossa geração de filhos hoje em dia. E a esposa de Swatarupa, esposa de Swayambhuva Manu, ela também é feita da mente do seu Brahman, né? E eles dois vão até Kadamba Muni, que é filho de seu Brahman, também está meditando, para falar com ele e oferecer a filha, Devahuti, a Kadamba Muni. Então, Swayambhuva Manu, eles são grandes personalidades, assim, mas colocando eles numa posição do Varnashana, eles são naturalmente kshatras, por eles serem reis, né? Então, naturalmente, Devahuti é kshatra, né? E Kadamba Muni é um brahmana, né? Ele está renunciado, morando na floresta. Então, gente, Hare Krishna a todos que estão aqui, Sérgio, Otávio, reverências, Marcelo, né? Todos que estão chegando. Perdão, assim, não sei se eu estou me alongando muito, mas é muito bom a gente entender como chegamos até esse verso. Então, nesse momento, eles chegaram para Kadamba Muni e pediram, ofereceram sua filha a ele. Mas é uma forma de proteção. O pai sempre quer o melhor por filho, né? Hoje em dia, nós temos, assim, o pai sempre procura uma boa escola, bons amigos para o seu filho, ele tem esse cuidado. Então, Kadamba Muni, né? E uma coisa bem importante é que Swayambhuva Manu, por ser pai, e o pai, que eles têm autoconhecimento, conhecimento sobre a verdade absoluta, eles vão buscar algo eterno, que espiritual, e não algo material. Então, quando eles buscam um bom casamento, quando eles buscam algo, eles estão buscando algo que é eterno, porque Kadamba Muni, ele não tinha nada material para dar para sua filha, mas ele tinha algo que era eterno, permanente, que é a meta última, que é Krishna. Fernando, Hare Krishna, bom dia. Então, não tem nada a ver com religião e sim cultural. No sábado, dia 7, o devoto tem um crime, discriminação contra a mulher. Foi preconceituoso. No Brasil tem leis que protegem as mulheres, leis constidas e consolidadas, inclusive o próprio Facebook, tá vendo? Pode bloquear a página. Legal. Obrigada por essa informação. E é isso que nós vamos comentar hoje, né? Sobre essa diferença, né? Que tem esse contexto que nós estamos lendo agora. Ele vem de um contexto espiritual, cultural
e filosófico, religioso. Então, nós devemos ter o bastante cuidado de trazer esse conhecimento para os nossos dias de hoje e trazer qual a filosofia por trás disso e não trazer uma cultura que repete as atividades sem saber o fundamento de tais atividades. Então, naquela época, nós estamos falando dos primeiros seres da Terra. Então, Sayabhuvamana foi o primeiro, né, da Terra. Então, assim, nós estamos falando de tempos que não são como os de hoje. Naquela época, eles entendiam, era confiável você entregar sua filha, você sabia da índole da pessoa que você estava entregando. E o pai, para proteger a filha, é igual ele escolher, assim, uma boa proteção para sua filha, né? Então, nós devemos ter esse cuidado, mas lá na frente vamos falar mais sobre isso, tá bom, Fernanda? Obrigado por trazer essa informação e vamos ler o verso de hoje. E antes, vamos pedir reverência a Sundaranga e Hare Krishna, peço a bênção de todos os devotos. Então, antes de recitar o Srimad Bhagavatam, vamos pedir as bênçãos de Krishna, dos Vaishnava, do mestre espiritual. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Narocheva Narottamam Devim Sarasvati Vyasya Chachodaya Rudhirayi. Antes de recitar o Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosa reverência a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Narayana Rishta, o ser humano supremo, a mãe Sarasvati, a Deus da sabedoria, e a Shrila Vyasadeva, o autor. Om Gyana Timirandasya Gyananajana Shalakaya Chakshu Militandjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Assina mais escura ignorância, meu mestre espiritual abre meus olhos com a chote do conhecimento, a ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Chandramukha Swami Chinamine. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Chinamine. Vanchakalpataru Bescha Kripasindu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sri Vasudeva Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos logo ler o verso para a gente já comentar dentro desse assunto, tá? E logo a gente volta a falar, esse tema é bem extenso, podem fazer seus comentários, suas opiniões, tá? Que vai ajudar bastante. Pratando hitaram sarat sadri shaya gatavita Upaguya Chabahubhyam Alkanto Machitasyaha. Pratam, que foi dada, Duhitaram, filha, Sarati, o imperador, Manu, Sadri Shaya, a uma pessoa adequada, Gatam Vyataha, aliviando de suas responsabilidades, Upaguyam, abraçando-a, Cha e Bahubhyam, com seus dois braços, Alkatyam, Umachita Ashayaha, tendo a mente ansiosa e agitada. Então, tradução e significados aqui são dados por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Sendo assim aliviado da responsabilidade de dar a mão de sua filha a um homem adequado, Sayabhuvamana, com a mente agitada por sentimento de separação, abraçou sua afetuosa filha com ambos os braços. O pai sempre fica em ansiedade até que consiga dar a mão de sua filha a um rapaz adequado. A responsabilidade do pai e da mãe pelos filhos continua até o momento em que os casam com esposos adequados. Quando o pai consegue cumprir este dever, ele se alivia de suas responsabilidades. Então, né, como aqui, só para comentar esse verso, né, e reforçando aqui que nós estamos falando sobre a criação do universo, né, onde Maitreya está falando para Vidura,
essas informações que Krishna falou para ele. Então, nós estamos falando de milhões de anos atrás, né, esse conhecimento. Mas o que tem a fundo desse conhecimento? Então, o pai, naturalmente, os pais, eles querem proteger seus filhos de todas as formas. Então, naquela época, existia essa confiança e os pais tinham autoconhecimento de entender o que era melhor para os seus filhos. E eles tinham essa confiança de que as pessoas que iam estar com seus filhos, como Kadamba Muni, eram pessoas confiáveis, né? Que hoje em dia nós não temos essa fortuna de ter essa oportunidade de poder ter pessoas capacitadas tanto para proteger as pessoas, quanto para escolher alguém. Porque nós estamos, né, como fala no capítulo 15 da Bhagavad Gita, essa enredamento dessa árvore, né, ela é complexa. Nós estamos em um enredamento, nós estamos na última era, a era de Kali Yuga, que ela é conhecida como a era de desavença e hipocrisia. Então não tem como, nesse momento, a gente ter essa qualificação para poder ter essas atividades. Tanto é que foi lido nos capítulos anteriores desse verso, logo acho que umas 3 aulas atrás, onde Krishna, Srila Prabhupada fala no comentário sobre que na era de Kali Yuga, várias atividades que aconteciam como rapto, né, de casamento, não são autorizados nessa era de Kali Yuga, né, assim como sannyasa e tudo mais. Então, pessoas, mestre, acharyas, eles podem nos trazer essa informação e nos direcionar o que devemos ou não fazer. Srila Prabhupada, um grande devoto do Senhor Krishna, né, que escreveu toda a literatura que nós estudamos, ele fez alguns arranjos, né, de casamentos naquela época, né, para proteger a ISKCON, para unir, e ele tinha uma visão e cuidado com os seus filhos espirituais, suas filhas espirituais. Só que, nesse momento agora, é bem complexo a gente ter esse discernimento para que a gente possa escolher um marido ou uma esposa para alguém. É muito complexo. Nós não podemos nos colocar em posições que nós não estamos, como de grandes almas, né, que têm uma visão espiritual bem profunda. Então, vamos ler o próximo verso, né, só para a gente dar continuidade. E nós lemos o verso 24. Será que eu li o verso 24? Ei. Então, eu vou ler de novo o verso 24. Eu acho que eu li o verso 23. Gente, perdão. Eu li o verso 23. Mas então eu vou ler o verso 24 agora. E vou ler só a tradução e significado, tá? Sendo assim, Sendo aliviado da responsabilidade de dar a mão de sua filha a um homem adequado, Sayabhuva Manu, com a mente agitada por sentimento de separação, abraçou sua afetuosa filha com ambos os braços. Então, Sayabhuva Manu, ele tinha, né, essa afeição por sua filha natural, né, e Devahuti, ela é uma pessoa belíssima, né, como foi lido nos versos anteriores, de que os Kadamba, eles se atrapalhavam de ver ela, porque ela é tão linda, eles caíam, eles se atrapalhavam, né, de ver a beleza de Devahuti. Então, Devahuti era uma pessoa muito séria e que tinha bastante conhecimento, e ela sabia o que era ideal para ela, né, coisas que nós devemos entender, porque
a sociedade, ela taxa, elas nos traz muita propaganda do que é felicidade, do que é bom, do que é ruim. Porém, isso nos confunde, né? Então, nós devemos entender esse conhecimento através de um mestre, de um mestre espiritual, para que a gente possa nos direcionar a um conhecimento profundo e verdadeiro e eterno. Então, se a gente procurar essa felicidade material, a gente acaba se perdendo, né, dentro desse ciclo de nascimentos e morte. Então, quando nós temos acesso a esse conhecimento espiritual através de uma fonte fidedigna, nos direciona para o que deve ser valorizado e concentrado a nossa energia. Não que a gente não vai parar de fazer nossas atividades comuns, cotidianas, mas vai nos dar um entendimento de onde nós devemos colocar a nossa prioridade. Então, Devahuti, ela tinha esse conhecimento. Então, ela não queria nada material, ela não queria ter um esposo rico, com grandes propriedades, ou não, para ela tinha conhecimento espiritual. Então, para ela, ter uma pessoa que traria para ela um conhecimento profundo, assim como ela já tinha esse conhecimento, então somaria com ela esse conhecimento sobre a verdade absoluta. E com certeza, né, eles tiveram um grande filho, que foi Kapila Deva, né, que orientou Devahuti futuramente, como nós vamos ver mais para frente. Então, uma pessoa sábia, ela não se importa, às vezes, né, o remédio, ele é ruim de início, só que depois vem a melhora. Né? Nós estamos trazendo essa comparação, gente, mas isso não significa que Devahuti, ela estava, eu vou querer algo ruim agora para depois ver. Ela simplesmente estava realmente consciente do que era melhor para ela. Os pais dela também estavam cientes. Né? Mas estamos trazendo para a nossa realidade para entendermos como a gente pode aplicar isso aqui. Não no sentido de buscar um marido, ou mas sim no sentido de como nós devemos priorizar a vida espiritual. As atividades espirituais que aparentemente no início possa ser algo aparentemente ruim na visão da sociedade. No caso, ter um esposo que ele não tem bens materiais, né? Que não é o caso aqui. Mas ele tem um conhecimento profundo. Gente, eu estou fazendo essa comparação, espero que vocês estejam entendendo, assim. Não estou falando exatamente disso, mas de como a gente pode fazer em várias atividades. Por exemplo, você tem várias atividades para fazer no seu dia a dia, mas você prefere buscar sua vida espiritual, gastar o seu tempo lendo os livros, cantando a japa. Tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, levar o filho na escola, todas as atividades. Mas você tem a prioridade, né, de buscar a espiritualidade, né, tirar esse tempo para a espiritualidade, que isso é eterno, que isso você é eterno e vai ficar quando você abandonar o corpo, né, como os devotos falam, você vai levar isso para a próxima vida, e não a faculdade ou o filho que você leva para a escola. Isso também fica no sentido que você cumpre seu dharma, né? Quando você leva seu filho para a escola, quando você faz a faculdade, você estuda, tem uma estabilidade, isso te traz benefícios de você estar cumprindo o seu dharma e te traz retorno positivo que te ajudam na tua vida espiritual. Então tudo isso, né, como o movimento para a consciência de Krishna traz, que a gente coloca todas as nossas atividades a serviço de Krishna. Tudo que nós fazemos em consciência de Krishna. Então, é isso. Agora vamos ler o verso 25. Então, vamos ver aqui. Quem chegou, bem-vindos a todos. Não tá dando... o Fernando falou, na Índia é uma cultura totalmente diferente do Brasil, fora do contexto que o devoto falou no sábado.
Sim, Fernando. Hare Krishna, bom dia a todos. Márcia, Pedro, Paulo, Hare Krishna, reverências, Pedro, Paulo, Disney. Realmente, nós somos num contexto diferente e o devoto, ele tem que ter esse olhar, assim, de cuidado e entendendo, porque nesse momento, nessa altura do campeonato, não tem como a gente levantar críticas à sociedade atual. Porque o devoto, ele entende que a sociedade ela está em um enredamento que nem ela sabe. Já vem assim, o filho já nasce com uma família desestruturada, né? A filha já nasce com uma família desestruturada. Por exemplo, o filho que nasceu agora de uma família desestruturada, há quanto tempo a família já está desestruturada, onde já vem trazendo várias complexidades para o campo da pessoa, onde interfere no seu modo de pensar. E ela vai lutando com as coisas com que ela tem, as informações limitadíssimas que ela tem e o que a sociedade implanta do que ela viveu e sofreu. Então, essa luta que a sociedade tem hoje em dia de feminismo, tudo que é ismo aí, né, como Shila Prabhupada fala, é tudo uma busca rasa. Mas o devoto, ele tem compaixão por essas pessoas, porque entende que eles estão nessa situação por falta de conhecimento, que é um enredamento profundo, que não tem outra saída, a não ser que a gente, como devoto, que tivemos a oportunidade, né, a bem-aventurança de ter acesso a esse conhecimento, de ter acesso ao devoto e obter esse conhecimento, o devoto ele não se preocupa em criticar as outras pessoas, a sociedade. Ele obtém um conhecimento para analisar o que é, o que não é, o que eu posso fazer, o que eu não posso, mas a energia ele gasta sempre em propagar a consciência de Krishna. E como ele pode propagar a consciência de Krishna? Ele vai analisar qual é o momento dele agora. Às vezes o momento dele agora é ele cantar a japa dele, é ele ler o livro de Shila Prabhupada. Há outros que estão morando no templo, adorar a deidade, limpar o templo para receber as pessoas. É estudar para você obter esse conhecimento, para você ficar convencido desse conhecimento e praticar ele seriamente, verdadeiramente. E quando você pratica seriamente, verdadeiramente, você ilumina as pessoas que estão ao seu redor. Não precisa nem você falar nada, se você não for, né, aquelas que falam sempre de Krishna, que tem aquela habilidade de propagar a consciência de Krishna, de falar de Krishna para as pessoas. Só o fato de você cultivar esse conhecimento, seriamente praticar, né, buscar um guru, né, como o primeiro passo, você ilumina as pessoas ao seu redor. E o devoto, é aí que o devoto está preocupado, né, porque é aí que vem a compaixão do devoto. Por que o devoto tem compaixão? Porque ele tem conhecimento, ele sabe que nós estamos na era de Kali Yuga, né? Os sábios de Naimisharanya, eles sabiam, né, que a era de Kali Yuga estava chegando, então o que eles fizeram? Eles se reuniram para fazer um sacrifício para iluminar nós que estamos aqui na era de Kali Yuga. Eles não se reuniram para criticar as pessoas que estão tudo errada, que estão fazendo isso, que estão fazendo aquilo. Não, eles se preocuparam em emanar essa energia desse conhecimento, né? Que chegou, graças a ele, chegou até aqui. E nós estamos nos iluminando com esse conhecimento, né? Então, é isso que nós devemos nos concentrar. Mas mais na frente vamos falar mais profundamente sobre essa questão, né? Então, vamos ler o verso 25. Ashanuvam stat viraham mucham baspakalamuhu asyanchada bhavas seti netrodai durritu shikaha. Então, tradução palavra por palavra, nós estamos lendo o verso 25. Ashak nuvam, não podendo suportar. Tat viraham,
separação dela. Nucham, vertendo, baspankalam, lágrimas, murru, repetidamente, ashichat, encharcou, amba, minha querida mãe, vastissa, minha querida filha, iti, assim, netra, udai, pela água de seus olhos, do ritu de sua filha, Shikha, as mechas de cabelo. Tradução e significado são dados por Srila Prabhupada, de Srila Prabhupada. O imperador não podia suportar a separação de sua filha. Por isso, verteu lágrimas incessantes, encharcando a cabeça de sua filha, enquanto chorava e dizia: minha querida mãe, minha querida filha. Significado. A palavra amba é significativa. Às vezes o pai chama a filha afetuosamente de mãe e às vezes de minha querida. O sentimento de separação ocorre porque até que a filha se case, ela permanece como filha do pai, mas após seu casamento, ela já não é considerada uma filha da família. Ela deve ir para a casa do esposo, visto que depois do casamento torna-se propriedade do esposo. Segundo o Manu Samhita, a mulher nunca é independente. Ela deve permanecer como propriedade do pai enquanto é solteira, e deve permanecer como propriedade do esposo até que fique velha e tenha filhos crescidos. Na velhice, quando o esposo aceita sannyasa e deixa o lar, ela permanece como propriedade dos filhos. A mulher sempre é dependente, seja do pai, do esposo ou dos filhos mais velhos. Isso se demonstrará na vida de Devahuti. O pai de Devahuti passou a responsabilidade sobre ela ao esposo, Kadama Muni. E da mesma maneira, Kadama Muni também deixou o lar, dando a responsabilidade a seu filho, Kapila Deva. Essa narração descreverá estes eventos um após o outro. Então, aqui já falou mais profundamente sobre esse tema, né? De como naquela época, nos tempos, os primeiros seres criados, eles tinham essa cultura. E até na Índia, em tempos assim recentes, ainda cultivam um pouco dessa cultura, né? Então, aqui na Índia tem essa cultura, né? Que a esposa, a família da esposa dá o dote, né? Eles dão uma caridade, uma oferenda ao esposo para que ela consiga. Então, esse ponto aqui é muito significativo, né? O que nós podemos ver dentro desse cuidado que os pais têm que ter com seus filhos, com sua filha, né? Normalmente é natural, como eu falei no início, o pai cuidar do seu filho, proteger o seu filho. Então, assim como um brahmana, ele precisa de tempo para estudar. Ele tem boas qualidades, o brahmana, e ele precisa estudar. Para ele precisar estudar, ele precisa de proteção dos kshatras para poder ter esse tempo para estudar. Então, assim como o ciclo de vida dos animais, por exemplo, o sapo ele come o mosquito, né? Então, se o sapo em algum momento parar de comer o mosquito, vai encher de mosquito a humanidade, então não vai ter como a gente poder dar continuidade à nossa vida. Vai ficar uma perturbação na humanidade. Então, assim como o Brahmana tem sua qualidade de propagar, de ser a cabeça da humanidade, ele precisa de tempo para se dedicar aos estudos, porque ele tem a habilidade de estudar e transmitir esse conhecimento de uma forma clara para o tempo, lugar e circunstância. Da mesma forma, a mulher ou a mãe, ela tem várias qualidades, né, de comportamentos, de atividades. Então, a mulher, ela tem várias qualidades de proteção, de compaixão, de beleza, né?
traz para a humanidade, eita, caiu aqui um pouquinho, que traz para a humanidade benefícios muito grandes, que isso, se não for mantido, a humanidade ela se desequilibra. Então, nós estamos na era de Kali Yuga, então já está desequilibrado esse sistema que era antigamente, como nós estamos vendo aqui, dessa proteção que ela tinha. Já está desequilibrado, porque o Brahmana, ele já não está sendo protegido. Então, ele não está tendo tempo para estudar, para guiar os Kshatriyas. E os Kshatriyas não querem saber dos Brahmanas, né? Então, e as mulheres, elas não estão sendo protegidas, então elas não conseguem dar o seu melhor para a humanidade, que é a proteção, o conhecimento. Então, tudo isso ficou desequilibrado. Então, por isso que nós não conseguimos mais, hoje em dia, praticar. Só que, para nós que estamos na consciência de Krishna, nós entendemos essa situação que nós vivemos e aceitamos ela. E vemos a bênção de Krishna. O devoto, ele está sempre grato, ele não fica revoltado por essa situação. Ele aceita essa condição que ele entende que algo ele fez na vida passada para estar nessa condição, mas ele se sente afortunado mesmo assim de poder cantar o nome de Krishna, de poder se associar com os devotos. Então, nós temos essa iluminação, né? Então a mulher, ela precisa ter essa proteção, né, natural, né, como eu falei, emocional, espiritual, físico e moral. Ela precisa ter essa proteção para ela esbanjar as suas qualidades. Por exemplo, quando você pratica atividades piedosas, você nasce em uma família aristocrática, com beleza, né, com uma qualidade de vida estável, onde faz com que você tenha mais facilidade para buscar a espiritualidade. Então, quando a mulher ela é protegida, ela esbanja, ela já tem essas qualidades. Então, isso fica mais refinado, então ela consegue direcionar mais essa habilidade à suprema personalidade de Deus. Assim como eu dei o exemplo do Brahmana, né, que ele precisa dessa proteção para aflorar e refinar esse conhecimento para ele passar para a humanidade, para a gente ter essa estabilidade também. Então, é essa comparação que nós podemos fazer. Isso não traz essa visão de machismo, de que quer ser superior. Não existe isso. Então, a mulher, quando ela não está sendo protegida, assim, as pessoas que estão gerando isso, né, traz maus benefícios para ela própria. Então, o devoto que tem consciência disso, ele entende, né, de como ele deve proteger sua esposa, seus filhos, ter esse cuidado, né, de proteção, e ele vai praticar isso na medida do possível dele nesses tempos agora, né? Mas temos porque isso aconteceu. Então, já que nós estamos na era de Kali Yuga, vamos falar agora dessa era, e nós não temos essa condição que Devahuti tinha de ter um esposo qualificado, de ter um pai qualificado e de ter uma proteção divina do seu filho, do governante de todo, do mestre espiritual, né? Então, como trazer isso? Já que nós não temos essa proteção dos nossos pais, porque eles já vêm de uma família desestruturada, né? E nós já estamos em uma família desestruturada, como passamos isso para o nosso filho? Nós temos um conhecimento que já resolve tudo esse problema, né? Então, o que a mulher pode fazer para trazer essa proteção divina, já que ela não tem, né? Então, em última análise, o protetor supremo é Krishna.
Então, ela cultiva, busca o conhecimento espiritual para que ela tenha entendimento dessas condições que ela vive. Não só a mulher, mas toda a entidade viva, né? Cada um tem suas habilidades. Por exemplo, o Kshatriya, o Vaishya, o Shudra, e eles não estão podendo exercer sua natureza nessa era de Kali Yuga. Então ele busca esse conhecimento e ele entende que ele não pode se encaixar no seu Dharma natural. Mas ele aceita o outro Dharma, mas em consciência de Krishna. Porque ele sabe que algo ele fez para que ele esteja nessa situação. Mas mesmo assim ele se sente afortunado por ter a consciência de Krishna. Então ele vive uma vida feliz e satisfeita em consciência de Krishna. Por quê? Porque ele tem conhecimento, ela tem conhecimento. E ela sabe que a meta última é Krishna, né? E o protetor supremo é Krishna. Então não tem aflição, né? Ela pode buscar essa proteção. E ela obtém proteção, porque Krishna está protegendo os seus devotos a todo momento. Então, como nós temos exemplos nesse mesmo tempo, né, de Draupadi, né, que foi protegida por Krishna. Imagine, Draupadi, ela foi vendida em um jogo, né, ela foi colocada, né, no jogo, e ela foi vendida, né, foi ganhada no jogo. E quem estava protegendo ela? Em última análise, o esposo era para proteger, o pai era para proteger, os governantes era para proteger, e ela foi desprotegida por todos eles. E quem protegeu ela? Krishna. Então, nada maior do que esse exemplo para que a gente possa sair dessas identificações, né, corpóreas. Porque nós somos almas espirituais. Nós estamos nessa condição, dentro desse corpo feminino, masculino, preto, branco, gordo, magro, né, americano, indiano. Mas nós temos, essa vida humana é uma oportunidade para que a gente possa se elevar na vida espiritual. E o devoto que tem ciência disso e que realmente é sincero e cultiva esse conhecimento, ele se dedica à vida espiritual, a buscar conhecimento, para passar esse conhecimento para as outras pessoas, para aliviar o sofrimento delas. E não criticar, e não comparar, que isso não vai levar a nada. A pessoa que tem um conhecimento, ela flutua dentro dessas eu e meu, feminismo, machismo, né? Ela não leva em consideração, porque ela tem uma visão superior a todas essas. Então, aqui Hare Krishna, Hare Krishna, Pedro, né, diz, né? Alice, Hare Krishna, Alice, reverências. Prabhu Paravyoma aqui está presente, reverência, Prabhu, gratidão pela oportunidade. Alice está falando, sim, a meta última envolve amor puro por Deus, voltar lá, voltar ao Supremo, não somos corpos, somos almas espirituais, servo eterno de Krishna. Então, é isso, realmente nós somos essas grandes personalidades. Servo eterno de Krishna, então isso resolve todos os problemas, né? Não existe essa complicações. Então, tem uma parte bem interessante que eu trouxe sobre a Bíblia, né? Que a Bíblia também tem esses comentários bem polêmicos, né? Aparentemente, é polêmico, gente, para pessoas que não têm conhecimento, que acham isso um problema de ser comentado e tudo mais. Tem que ter o cuidado de comentar, porque você está trazendo informações e muitas pessoas nessa era, nesses tempos, né, não têm o conhecimento de você como alma. Então nós temos que ter o cuidado de levar esse conhecimento de uma forma clara, filosófica, da profundidade do que seria essa proteção do pai, né, ou do marido, do mestre espiritual. Porque, como eu falei, a mulher tem várias qualidades que ela pode exercer e quando ela não é protegida,
ela tem que exercer outra atividade. Então, a atividade que ela poderia ser muito melhor, ela vai ser um pouco desse, um pouco daquele, e aí vai dar uma desequilibrada. Simplesmente isso. E na Bíblia, fala um verso bem interessante, que é o seguinte: mulheres, sujeita ao seu marido como ao Senhor. Então, a mulher, ela tem que sujeitar o seu marido como ao Senhor. Então, ela tem que ser submissa ao seu marido, né? Porém, o que acabam esquecendo de colocar dentro desse contexto, que no próximo versículo, né? Que eu falei verso, é versículo. No próximo versículo, fala o seguinte: o marido ame, aí a instrução é: marido ame suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Imagine. Então, qual a profundidade disso? Porque quando a mulher ela está sendo amada e protegida, assim como Cristo protegeu a igreja, Cristo morreu pela igreja, né? Por nós, né? Então, ele sacrificou tudo por amor a nós. Então, imagine a profundidade desse amor. Então, quando a mulher ela está sendo protegida, cuidada, isso é recíproco. Isso é natural ela servir, né? É natural ela servir. Então, não é... E isso, como nós podemos ver hoje em dia, não é só a mulher, e sim o ser humano. Você trata bem uma criança, por exemplo, né? Você nem conhece a criança apareceu, tá lá no templo, e você começa a tratar bem essa criança, brincar com ela, normalmente ela não vai sair do seu pé. Ela vai ficar grudada em você. Bora brincar, que é isso? Aí você pede alguma coisa dela, ela faz com o maior prazer do mundo. Por quê? Porque você tá servindo, ela tá vendo que está tendo uma troca de amor, né? Então, essa é a base. Essa é a base de tudo, né? Que deveria ter hoje em dia, mas não temos. E nós, devotos que estamos aqui na consciência de Krishna, buscando, purificando o nosso sentido, nós estamos fazendo justamente isso, né? Purificando esses sentidos para que a gente possa amar o outro, ver Krishna no coração do outro, que é muito difícil, né? É muito difícil a gente poder ter essa realização, essa transformação. Mas estamos tentando. E nós, né, como nós não podemos perder tempo, vamos nos esforçar ao máximo que a gente puder para que a gente possa nos livrar desses anarta, dessas impurezas que impedem a gente de ver o outro como uma parte integrante de Deus, onde a gente tem a oportunidade de servir a Deus através de servindo essa pessoa, né, que tem essa questão, né, de propriedade. Porque a mulher é propriedade. Não é, nesse sentido aqui que eles estão falando, não é propriedade, é proteção, cuidado, carinho, amor. É esse sentido, né? Assim como a mãe dá a proteção ao filho, e o filho ama a mãe condicionalmente, e a mãe ama o filho condicionalmente, porque existe essa troca de amor. E é natural o filho servir a mãe, é natural a mãe servir o filho, porque ela ama. Não precisa ninguém, uma escritura, falar que você deve amar. É natural. Mas, como nós estamos aqui em vida, nesse ciclo de atividades, né, pecaminosas, nós precisamos aprender novamente como fazer isso. E por isso que nós estudamos essas escrituras, Śrīmad Bhagavatam, com uma consciência, né, com uma orientação de um guru, de um mestre espiritual. Por isso que Srila Prabhupada, ele comentou todos os versos, né, até quando ele podia, para que a gente possa ser direcionados do que esse verso vai nos falar, vai nos trazer, como nós podemos trazer esse verso para o nosso cotidiano, né, e cultivar esse conhecimento de uma forma séria e não com julgamentos, críticas. Então, é isso, esse verso da Bíblia é bem interessante, né, porque é muito bom, e tem um trechinho, deixa eu ver, estamos chegando no horário, tem um trechinho bem interessante, né, quando eu estava lendo, porque
eu sou filha de devoto, né? Então, assim, meu pai sempre falou de Jesus Cristo, porque a mãe dele sempre foi, assim, muito religiosa, né? Evangélica. E aí eu fui descobrir Jesus Cristo mais profundamente através de Augusto Cury, que é um escritor, um psiquiatra bem conhecido. E ele falava assim, né, sobre as mulheres. E aí ele fala assim que as pessoas acham que as mulheres são seres inferiores ou pessoas frágeis, né? Frágeis. Porém, ele dá um exemplo bem interessante que ficou guardado no meu coração, vou compartilhar com vocês. Que ele fala assim, Jesus ele tinha 12 discípulos. E no momento que Jesus foi capturado por, né, esqueci o nome. Ele foi capturado, quem estava com ele naquele momento? Até Pedro negou Jesus, porque os soldados falaram assim, você é discípulo de Jesus, você estava com ele. E ele falou, não, eu não estava com ele não. Você estava assim, não. Ele negou de Jesus 3 vezes. Então, quem estava com ele? As mulheres. As mulheres estavam com Jesus. E por que elas são um sexo frágil? Né? Isso é meio contraditório, porque não existe sexo frágil. Ela tem essas habilidades de amor intenso e ela enfrenta tudo, né, para poder servir a Deus. Ela tem esse amor condicional. E esse amor, ele enfrenta qualquer coisa, não tem medo de nada. Por isso que, né, se deixar, ela faz um monte de coisa, né? Então, a mulher é um sexo forte. E ela tem essas habilidades profundas de trazer a consciência de Deus para os seus filhos, para o seu lar, né? Tem até uns estudos mais profundos que a beleza da mulher tranquiliza, né, a humanidade em geral, porque quando a mulher ela tem tempo e tem para se arrumar, para se cuidar, ela embeleza, né? Assim como você vê uma flor bela num jardim, você se encanta ao ver essa flor. Quando você vê uma mulher bonita, você se encanta, você se ilumina, porque elas trazem essa energia de iluminação para o nosso coração. Então, o devoto, nós Vaishnavas que temos essa consciência de Krishna, nós devemos preservar e cultivar as mulheres, principalmente, porque elas têm muito a nos ensinar, elas têm muito a nos dar, porque ela tem o portal liberado para Krishna, ela tem essa facilidade, assim como, né, tinha os Brahmana e as esposas dele, Krishna e Balarama. Krishna pediu para os amiguinhos pedirem comida aos Brahmanas. E quando os menininhos chegaram pedindo comida aos Brahmanas, eles falaram assim, não, sai daqui, você está contaminando a nossa oferenda, a gente já vai fazer um sacrifício aqui a Krishna, a Vishnu, vocês estão contaminando, sabe, vocês estão todos sujos, sai daqui. Mas é Krishna que está pedindo. Ele, não quero saber. Vai, sai. E aí os menininhos, amigos de Krishna, retornam para ele e falam, Krishna, ele não deu nada, né? Os Brahmanas, imagine os Brahmanas. Eles queriam servir a Krishna e na oportunidade de servir a Krishna, eles não fizeram. Então, Krishna, sabendo, né, ele fala, olha, vai lá com as esposas dele e pede a elas. E quando eles chegaram e pediram a esposa dos Brahmanas, elas, meu Deus, é Krishna, meu Deus, vou sim. E prepararam, ficaram muito felizes de receber essa bênção de poder servir a Krishna. Então é isso que as mulheres trazem, esse contato mais profundo com Krishna, que não precisa de muita coisa, é fácil para ela. E ela pode trazer isso ao esposo, aos filhos. E nessa era de Kali Yuga é muito difícil, porque está um desequilíbrio que o Brahmana, o Kshatriya, a mulher, não pode fazer o seu dever natural. Então, ela fica em desfalque, tá tudo certo. Mas nós, devotos, vamos cultivar isso dentro das nossas comunidades, dentro da nossa casa, né? E essa atividade que nós fizermos vai estar iluminando toda a humanidade, né? Vai estar iluminando
os vizinhos, a humanidade em geral. Porque essas atividades são espirituais, elas não são materiais, né? Então, nós temos que buscar conhecimento e praticar. A gente não vai mudar o mundo, mas nós vamos fazer nossa parte. Isso é importante, nós fazermos a nossa parte de cultivar esse conhecimento até o quanto nós pudermos, né? Por isso, Srila Prabhupada quis que nós fizéssemos comunidades rurais e tudo mais, né? Nós estamos trabalhando para isso, mas enquanto não, você tem que ser sério no seu processo e não perder tempo, buscar, cantar o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isso vai transformar os nossos corações e vai nos dar disposição para que a gente possa pôr em prática os ensinamentos de Srila Prabhupada, né? De morar em um lugar sagrado, fazer da nossa casa um lugar sagrado, se associar com os devotos, ler as escrituras, cantar da japa, adorar a deidade. Tudo, o Mahamantra é o primeiro passo para todo esse autoconhecimento, né? Então, deixa eu ver aqui se tem alguns comentários. Tinha várias coisas importantes no decorrer desse verso, né? Que tem um verso bem interessante que fala assim, lá atrás, que Kadama Muni fala assim, Swayambhuva Manu, ele fala assim, você não pode rejeitar nada que vem, né, de boa fortuna para você. Então, isso é bem interessante porque eu lembrei do momento que quando eu estava indo para Nova Gokula, fui passar umas férias em Nova Gokula, e aí uma moça me convidou para me morar em Nova Gokula, a devota, e aí as 3 devotas acharam que seria legal eu morar lá e tudo mais, e eu falei, nossa, não, como assim, não dá. E aí ela falou justamente isso, que quando vem uma bênção de Krishna, você não deve rejeitar ela. E aí eu falei, nossa, morar em Nova Gokula, como assim? E aí ela falou sobre isso, e agora, né, nesse verso fala justamente sobre isso, né, Kadama Muni ouviu de Swayambhuva Manu que ele não deveria rejeitar uma bênção que vem para ele, no caso, que seria a mão da Devahuti, né? Mas o interessante é que no próximo verso ele fala assim, sua filha é muito qualificada para isso. Então ele analisou aquela oferenda, né? Aquele pedido, aquela bênção que veio para ele, que é a esposa, né? Que é uma outra coisa interessante, porque o esposo naquela época não via uma esposa como é um presente para você. Ele via como uma fortuna, uma dádiva de Deus. É igual o nascimento de um filho, é uma bênção, né? Os pais veem como uma bênção, e é uma bênção. Então, você ter uma esposa é uma bênção, né? E aí, nesse decorrer desse verso que eu tô falando aqui, fala assim que você não deve rejeitar. E ele analisou, ele falou, olha, sua filha realmente é digna, né? Ela é uma pessoa muito qualificada, nossa, que bênção. E aí foi o que a devota falou pra mim, que eu não deveria rejeitar essa bênção, né? E eu não rejeitei a bênção, tô morando em Nova Gokula, tá sendo néctar, né? E aí podem fazer perguntas, tá? Eu acho que eu não concluí comentários, né? Todo mundo tá comentando aqui. Maria Alice, gratidão por sua presença, tá? Seu compartilhamento. A Lisbeth fala o seguinte, o conhecimento ancestral das mulheres tem muita sabedoria, realmente, né? E se a pessoa souber, ela pode trazer essa sabedoria e conhecimento da profundidade filosófica do que é essa atividade que aparentemente no dia atual parece ser dar a mão da filha ou dar ela como propriedade aos outros, mas não seria isso, seria tudo isso que eu falei, né, no decorrer dessa aula. O Marcelo está perguntando, qual é o princípio, qual é o principal benefício que o marido pode proporcionar à sua esposa? Então,
no caso, ele tem as suas atividades, né, principais, que seria, né, a proteção da sua esposa. Mas o conhecimento, né, que ele pode proporcionar a ela, porque no caso, naquela época, ele, no caso vou falar da época e vamos falar desse momento atual. Naquela época, os pais procuravam pessoas sábias que poderiam passar o conhecimento para sua filha e cultivar o que o pai já tinha dedicado a sua vida em cultivar o conhecimento para com a sua filha. Então, ele buscava um marido à altura para dar continuidade àquele conhecimento que ele cultivou a vida toda para sua filha. Então, o principal é o conhecimento, onde você pode transcender essa matéria. Nada além disso. Todos nós estamos buscando isso, porque isso é eterno, isso transcende. Nós não queremos ficar tendo uma proteção material. E o que isso vai te trazer quando você morrer? Foi protegida nessa vida, e aí? Na próxima? Então, o principal é o conhecimento. E nessa era agora, de Kali Yuga, e os devotos, né, eles têm esse entendimento de se unir para que poder buscar a consciência de Krishna. Então, é como se fosse uma pirâmide, né? Então, o esposo está aqui, a esposa está aqui, e Krishna está aqui em cima. Então, os dois, eles vão se unir a caminho de Krishna. Então, o objetivo, hoje em dia, também é buscar o conhecimento espiritual. E um outro vai ajudar o outro a cultivar esse conhecimento, né? Então, como nós estamos com os sentidos aflorados também e precisamos, de alguma forma, né, como os jovens de hoje em dia, atividade sexual, então eles casam para ter atividade sexual com a sua esposa, que não é o ideal e não é o que as escrituras falam pra gente, porque as escrituras falam que o sexo é só para procriar, não para satisfazer o gozo do sentido. E quando nós praticamos isso, nós estamos usando um instinto animal, porque nem animal, porque quando o cachorro ele se une com a cachorra, ele só tem relação com ela quando ela está no cio, e não em qualquer momento, só quando ela está no cio. E nós, seres humanos que temos mente, nós criamos habilidades para querer desfrutar. Em vez de a gente usar o conhecimento para buscar vida espiritual, nós buscamos conhecimento para ver quanto mais eu posso desfrutar. Então ele pensa assim, nossa, minha esposa, não precisa ela só estar no cio para mim praticar atividade sexual, então eu vou praticar. Então já criamos essa cultura hoje em dia. E nós que estamos entrando na consciência de Krishna agora, nós precisamos refrear todas essas atividades para chegar nesse nível de procriação só para atividade sexual, só para ter filhos. Mas em algum momento nós não conseguimos, né? Então, o que nós fazemos? Srila Prabhupada, né, ele estabeleceu que as pessoas casassem e praticassem a vida de casado, mas com o objetivo de minimizar essas atividades frutivas, de gozo dos sentidos. Né? Já que você não adianta reprimir também. Vou virar monge celibatário, mas a mente está lá, querendo um monte de coisa, e em um momento ou outro explode, sai, quebra tudo, esquece guru, esquece tudo. Não. Então, casam, pratiquem, mas o objetivo final é não praticar mais, né? Então, nós temos essa... Então, quando você casa com um devoto da consciência de Krishna, você entende que ele tem esse conhecimento também. Então, vocês juntos estão com o objetivo que é Krishna. Então, vocês vão gradualmente eliminando esses desejos corpóreos através do serviço devocional, do cantar do Mahamantra. Isso é sério, isso purifica a gente. Isso é uma ciência espiritual. Basta praticar, se você tiver a oportunidade... Basta praticar esse conhecimento, realmente purifica. Imagine o Marcelo aí que varre lá o templo de Nova Gokula, às vezes eu roubo também esse serviço, que é uma delícia varrer o templo, gente. Meu Deus, renova a alma. Você pega a vassoura, varre os cantinhos, tudo, você limpa seu coração. Imagine, é uma delícia.
pratique o serviço devocional, vocês vão purificar os sentidos. A mãe Sundarangi fala o seguinte aqui. A mãe é o primeiro guru e a filha... A mãe é o primeiro guru e na minha infância eu vivi isso. Infelizmente hoje muitas mulheres, por ter ido para o campo de trabalho fora de casa, perderam um pouco esse lugar. Mas mesmo assim, com todas essas dificuldades, vejo que muitos ensinamentos ficaram gravados no coração de meu filho já adulto. Sim, então uma coisa bem importante, gente, que a Sundarangi falou, né, que nós temos essa cultura, né? Me fez lembrar, assim, da cultura do meu avô, né? Meu avô é indígena, lá de Roraima, ele já abandonou o corpo, mas lá tinha uma cultura, assim, que o pai, já é diferente, né? Que o pai, a família, né, dos pais, eles dão auxílio aos filhos homens. E eles, por exemplo, meus tios, alguma coisa, meu avô ajudava a construir a casa deles. Só que, por exemplo, minha mãe casou com meu pai, mas aí quem tinha responsabilidade com a minha mãe era o meu pai. Não era o pai, tem essa troca, né? Só pra gente ver como diferencia a cultura, então, de momento para momento, de local para local, né? Então, existe essa diferença. Mas, olha, interessante que ela trouxe, que me fez lembrar também sobre que nós estamos nessa era de Kali. Então, nós temos o Vanashana Dharma, que é a nossa habilidade, a gente encontrar um ashana dentro da nossa atualidade, nesse momento. Só que o devoto, e principalmente agora, nós devemos ter um entendimento muito importante, que é entender que nós temos uma meta, e essa meta é Krishna. Então, nessa era de Kali está tudo confuso, né? Por exemplo, a mãe tem que ser mãe e pai, né? Como ela trouxe, que ela teve esse momento de ter uma família estável, que a mãe orientou ela. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, o que nós devemos ter de conhecimento para que a gente possa ultrapassar essas condições desse momento? Nós precisamos de ter uma meta, e essa meta é Krishna. Né? Então, hoje eu sou mãe, né? Eu tenho uma filha, Lilananda, tá lá, né? Então, hoje eu sou mãe. Mas até quando eu vou ser essa mãe? Né? Eu já fui uma funcionária. Então, no decorrer da vida, você é um funcionário, depois você é um desempregado, você é um advogado, depois você é um aposentado, você é mãe, você é casado, você é separado. Só que você aceita essas condições externas e cumpre elas com justiça, com conhecimento, cuida bem do seu filho, cuida bem do seu esposo, da sua esposa, enquanto estiver com ele, mas se o momento separar, você tem uma meta que é Krishna. E esse é o Dharma eterno. E esse, no decorrer da sua vida, você vai passar por várias ashana, vanashana, vários momentos, mas a sua meta é Krishna. Então, se eu sou mãe, né, agora meu filho não mora comigo, né, agora eu sou vó, agora eu sou aposentada, mas isso não interfere no meu propósito de vida, que é Krishna. Tudo bem, o devoto aceita as condições. Eu sou casado, eu sou divorciado, eu sou separado, mas minha meta é Krishna. Independente disso, desse balanço, dessas condições externas, ele continua focado no seu objetivo final, que é essa identidade eterna nossa. Porque hoje eu sou mãe, amanhã eu sou vó, amanhã sou esposa, trabalho. Mas eu sou o quê, em última análise? Eu sou servo eterno de Krishna. Eu sou uma alma espiritual, servo eterno de Krishna. E é isso que eu devo voltar, né, a cultivar. Então, bora ver aqui. A Sundarangi falou, antigamente eu contestava essas necessidades da mulher precisar de proteção. Mas hoje eu compreendo a importância disso. Na verdade, o que aconteceu comigo e trouxe muito dano à vida foi a falta de proteção do meu pai da minha infância. Talvez essa revolta era motivada pela falta
Acredito que se eu tivesse tido essa proteção, eu teria evitado muito sofrimento. Então, realmente, né? E a gente temos que ter esse entendimento externos, né? De quem nós somos, ou o que sofremos, mas a consciência de Krishna, o Śrīmad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, eles têm essa profundidade de nos colocar e iluminar a nossa mente e nosso coração para eliminar todas essas condições, essas identificações corpóreas que faz com que a gente fica enredado, né, com essas condições. E nosso protetor supremo, Krishna, através das suas ensinamentos, dos seus devotos, ele nos traz essa paz interna que nos direciona ao caminho de Bhakti. Né? Todos nós, mas é bom, né, para quem tem uma dificuldade, buscar um psicólogo, algo assim, para tratar isso, né, juntamente com o conhecimento védico. Mas outras pessoas que têm mais facilidades podem praticar essa ciência espiritual, que isso tudo vai ser resolvido internamente. Então, Mataji, você está na casa de sua irmã? Estou ouvindo chorar. Eu estou aqui na casa da minha irmã, aqui em Goiânia, vim para cá, né? Depois, logo semana que vem, eu estou voltando para Nova Gokula. Então é isso, agradeço a oportunidade de ter estado aqui com vocês, a presença de vocês iluminando aqui essa live, agradeço a oportunidade ao Prabhu Paravioma e de falar esse tema que é incrível, é muito simples de a gente observar, espero ter passado de uma forma clara para todos, assim como eu vejo, assim, muito simples esse tema, assim. Eu não vejo uma dificuldade de entender, né? Espero que eu possa ter passado de alguma forma para vocês esse conhecimento e a forma como eu vejo, né? E como as escrituras nos trazem, para a gente não ficar se perdendo nessa coisa de machismo, feminismo, né? E trazer essa informação clara de que esse conhecimento realmente traz um conhecimento profundo, que é válido, porém nós não temos essa oportunidade por estar tudo deturpado nesse momento, mas podemos ter a oportunidade de entender a meta que é Krishna e que ele é o nosso protetor supremo e ele está nos protegendo e cuidando da gente. Basta a gente seguir nosso guru, nosso mestre, os devotos, prestar serviço devocional, que tudo vai dar certo, e principalmente cantar o Mahamantra, Hare Krishna, como o Sr. Chaitanya falou, ele é a purificação dessa era, né? Não tem outra forma. Então, o auxílio do Mahamantra, né, o cantar do Mahamantra, juntamente com toda essa escritura, faz com que a gente tenha essa verdadeira compreensão espiritual. Então, é isso. Gratidão pela aula. Beijinho na bebê e na sua irmã Vrajagopi. Ah, sim, vai deixar. Narayana é o nome dela, né? Tá aqui. Provavelmente quem for aí vai ter o Ratha Yatra em Brasília. Quem puder ir, vai. Provavelmente eu vou estar lá, porque eu tô aqui em Goiânia, então vai ficar bem mais pertinho para mim ir. Então é isso. Gratidão a todos. Hare Krishna, reverências. Śrīmad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, todas as glórias devotas reunidas. Hare Krishna.